Boa tarde, Sami. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Hoje, aqui no Prós e Contras, nós vamos falar sobre educação. Uma decisão da Justiça impediu a instalação de escolas cívico-militares no estado de São Paulo. A decisão, claro, foi da Justiça de São Paulo também. Bom, este modelo de educação que foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de decreto em setembro de 2019. A 14ª Vara da Fazenda Pública considerou que existe risco iminente de prejuízo às crianças em razão da, anote aí, aspas, violação de preceitos constitucionais que regem a educação no país, como respeito à liberdade e o apreço à tolerância, fecha aspas. Bom, esse é o tema do nosso programa de hoje. Prós e contras. Para o nosso debate, nós recebemos a deputada estadual de São Paulo, professora Bebel, do PT, e também o deputado federal, Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Senhores, sejam bem-vindos. Eu só preciso avisar também a todos os nossos espectadores, você também pode participar aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você é a favor das escolas cívico-militares? Sim ou não? Quem tem razão? Nós já estamos conseguindo finalizar o contato com a professora Bebel, mas vamos já com o Sargento Gurgel, que já está conosco. Deputado Sargento Gurgel, federal pelo PL do Rio de Janeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Muito boa tarde, Jovem Pan, boa tarde, querido amigo. Tudo bem? Vamos lá, né? Vamos a esse debate aí tão saudável para a nossa sociedade, né? Deputado, uma das alegações da Justiça é que haveria desvirtuamento da educação. As escolas cívico-militares promoveriam o que eles chamam de desvirtuamento da educação. Qual a opinião que o senhor tem exatamente sobre essa decisão da Justiça, levando-se em conta já o histórico das escolas cívico-militares? Olha, decisão 100% equivocada. A gente já espera essas ações dos sindicatos e da esquerda, né? Nós temos uma esquerda muito triste para o nosso país, que ela fomenta o caos, ela tem acesso ao poder através do caos. E é muito triste quando isso entra na educação, porque a educação cívico-militar, a educação militar propriamente dita, esse modelo de educação, eu estou abrindo aqui, inclusive, meu telefone aqui à frente, nós temos uma herança do PT, né? Olha a herança do PT. Eu vou ler aqui um resuminho que eu fiz em 2 minutos, tá? Guarda localiza drogas em escola, apreende adolescentes de 17 anos. 6 adolescentes são detidos com drogas, por tráfico de drogas em escola. Professor é agredido por alunos com cabo de vassoura dentro de sala de aula. Estudante agride professor com estilete. Professora hospitalizada após ser agredida por aluno. Aluno chuta professora. Quer dizer, nós temos uma herança do PT de um ensino que não é de qualidade, um ensino que não tem disciplina. Quem diz que escola é lugar de liberdade não sabe o que é educação. Escola é lugar de disciplina, lugar de respeito, lugar onde o professor tem que manter a autoridade dele para conseguir organizar o ensino, para conseguir organizar aqueles adolescentes e crianças. Então, escola é lugar de civilismo, de deferência à nossa bandeira, de deferência ao nosso hino nacional, de deferência às nossas forças armadas e forças policiais. Nós pegamos uma herança do PT, uma sociedade que odeia a polícia, que odeia militar, que odeia o próprio Estado. Quando no Estado somos nós. Quando o Estado é cada cidadão que existe. Então, mudar isso depende, sim, de mudança no ensino de qualidade, primeiramente. Agora, a escola cívica, especificamente, ela é uma dentre 200 escolas no município. Ela é um modelo que fica entre a escola tradicional e a escola militar. Sim. E mais que isso, ela é um pedido da sociedade, não é uma imposição nossa, é uma realidade que a sociedade deseja. Vocês vão ver isso na pesquisa de vocês, com certeza. Deputado, eu queria só insistir num ponto, porque uma das alegações é que, além desse desvirtuamento, é que não promoveria o debate de ideias, ou seja, a noção de hierarquia que o aluno vai ter muito mais severa dentro de uma escola como essa, tiraria dele a liberdade do debate. O senhor acha que numa escola, começando obviamente pelas escolas militares, durante um processo de aprendizado, o debate não existe dentro daquela discussão com o professor? O senhor acha que isso seria prejudicado dentro de uma escola cívico-militar? De maneira alguma. Os ensinos militares,
há uma diferença entre o ensino cívico-militar e o ensino militar. Uma delas é a seguinte: a rubrica do recurso. O recurso do ensino militar, o ensino militar faz parte da organização militar. Então, é o seguinte, lá você tem um rigor um pouco maior. Você tem, por exemplo, um código de ética, um código disciplinar dos alunos. Na cívico-militar, você não tem. Toda a gestão da escola é do município ou do estado. Segue todas as diretrizes e preceitos da Secretaria de Educação, seja do município, seja do estado. O diretor da escola é um diretor, professor do estado ou do município. Então, não há essa inferência. O que há é o seguinte: alguns valores. O que há é a colocação de uma farda, de uma fardinha bonitinha. O que há é o entoamento do hino nacional. O que há são algumas regras onde os militares ajudam nessa confecção. Agora, plano de estudo, tudo, as diretrizes, fica a cargo do município. Não tem ingerência, o MEC nem as Forças Armadas, sobre a grade curricular dali e o que vai falar ali ou não. Agora, claro, no ensino militar não se permite mentiras, não se permite que o professor queira incutir na cabeça do aluno aquilo que ele acha que é o certo. Porque a gente fala tanto de ideologia, mas o que está acontecendo nas escolas hoje? O professor chega lá, se o professor acha que tem que aviltar Jesus Cristo, ele chega lá e bota numa prova um Jesus Cristo morto e diz que aquilo ali é educação, quando aquilo ali não é educação. Quando aquilo ali é, inclusive, agressão aos alunos que, porventura, sejam religiosos, que tenham pais religiosos, aquilo ali, inclusive, é ofensa a eles. E eles chamam isso de educação, assim. E estão lutando ferrenhamente contra esse projeto da Escola Cívico-Militar, porque sabem que isso vai trazer um pouco mais de disciplina nesse cidadão, nesse aluno, e vai apresentar resultados 1000 vezes melhores que as escolas tradicionais, porque sem disciplina você não consegue avançar em qualificação nenhuma. Numa rápida pesquisa no Google, por exemplo, só para usar uma ferramenta muito acessível a todo mundo, quando se fala sobre escolas cívico-militares, há uma série de reportagens da imprensa convencional, da imprensa do dia a dia, em que houve redução, por exemplo, da violência dentro de sala de aula, em que houve até melhora nos resultados dos alunos. Óbvio que há outros questionamentos, a gente está, inclusive, aguardando aqui o contato da professora Bebel, que foi convidada, aceitou nosso convite a participar desse debate. Essa moção foi feita via a POSP, inclusive, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e houve esse entendimento por parte do juiz, e eu vou repetir de novo aqui. A 14ª Vara da Fazenda Pública considerou que existe risco iminente, ou seja, na instalação das escolas cívico-militares, risco iminente de prejuízo às crianças em razão do, abre aspas, violação de preceitos constitucionais que regem a educação no país, como o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, fecha aspas. Deputado Sargento Gurgel, eu já tenho agora o contato com a professora Bebel, que é deputada estadual pelo PT de São Paulo. Vamos ouvir também o posicionamento dela. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, Alberto Piotto, né? Cumprimento também o Sargento Gurgel e cumprimento todos que nos ouvem e também assistem, né, através da Jovem Pan. Deputada, por que a senhora acha que as escolas cívico-militares afrontam a educação convencional, sendo que, e eu fiz menção há pouco, óbvio que eu fiz uma pesquisa um pouco mais rígida em relação a isso, mas me detive aqui no que está acessível a todos de forma muito rápida. Numa pesquisa rápida pelo Google, se descobre que nas escolas cívico-militares houve redução da violência contra professores. Isso é extremamente importante, que professor não tem que ser vítima de aluno quando ele está exercendo o sagrado trabalho dele de ensinar, e também resultados educacionais melhores também por parte dos alunos, além de fila de pais procurando essas escolas, porque o número de vagas, obviamente, é limitado. Por que a senhora entrou com essa ação? Por que a senhora acha que há problemas nas escolas cívico-militares? Bom, primeiro tem um problema de legalidade, né? A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela institui sistemas, né, nacional, estadual, federal e distrital de educação, né? Há uma ilegalidade no sentido de que, quando se institui a escola cívico-militar, né, nós perdemos a essência do conceito que nós temos do qual é o papel da educação básica na formação dos estudantes, né? Me parece que ter escola cívico-militar
militares. Para combater violências, né, seja no entorno da escola ou na escola, distorcer o papel da educação na formação dos estudantes, né, no papel que ele vai se desenvolver na sociedade. Então, por esta razão, né, e por outras que pretendo, por óbvio, ouvir aí, né, quem defende a escola cívico-militar, mas por esta razão é que não faz sentido ter uma escola ideologizada, né, que já tem uma qualificação cívico-militar, quando nós temos que ter uma escola pública, laica e de qualidade para todos. Quando o senhor diz que faz filas, porque todos podem ir para essa escola em tese, eu não concordo, ter uma educação de qualidade, isso para mim já é uma descriminalização. Tá, mas vamos lá. A questão da redução da violência é um efeito colateral positivo. A essência da educação, pela tese que se tem, até porque quem dirige a educação é um município, no caso de escola básica, de escola fundamental, a educação já foi municipalizada, a senhora sabe disso, e os currículos, obviamente, têm que ter uma semelhança em qualquer outro lugar, porque há um currículo mínimo exigido pelo Ministério da Educação do país. A senhora acha que as escolas usurpam o que elas poderiam ter que fazer segundo o MEC só porque elas são cívico-militares? Porque onde é que haveria uma perda de resultado? E vou só questionar também o seguinte, porque nós ouvimos já o sargento Gurgel enquanto a gente fazia a conexão com a senhora. O modelo atual está dando certo, na sua opinião? Então não é importante a gente buscar outros modelos para tentar ver se atendemos os pais das crianças que hoje estão extremamente reclamando da qualidade do ensino público no país? Olha, a primeira coisa eu vou responder, eu não sei que número que o senhor foi buscar, mas Goiás é o estado que mais tem escola cívico-militar. E lá explodiu, né, casos de violência para com estudantes, né, e no entorno das escolas. Veja bem, eu tenho aqui, apesar de Goiás estar no topo do processo de militarização, né, das escolas públicas em abril, o que nós temos aqui, que num curto espaço de tempo, nós tivemos altos índices de violência lá. Então, me explique isso. E lá é cívico-militar, né? É lá que está o maior número de escolas cívico-militares. Então, me parece esse número não bate com os números que eu tenho também, né? A segunda questão que o senhor levanta é o seguinte: por que eu me coloco numa posição contrária, né? Apesar de os pais... Não, eu perguntei sobre o modelo, porque o modelo hoje, o modelo convencional, que foi o qual eu estudei, por exemplo, embora eu tenha feito uma série de escolas da minha vida, de vários modelos, mas, enfim, o outro modelo também não tem dado resultado, senão as pessoas não estariam tão reclamando tanto da educação. Então, vamos para a raiz do problema. Vamos resolver o problema do outro modelo. Qual é o problema do outro modelo? O baixo investimento na educação básica. Esse é o problema, né? Nós temos hoje, por exemplo, se temos o Fundeb permanente, foi uma luta intensa nossa, dos profissionais da educação, dos estudantes, para garantir. Mas o presidente da República não queria o Fundeb permanente, porque nós poderemos estar, né, investindo. Mas vamos lá. Vamos para trás. Por que não se implantou o Plano Nacional de Educação e não está previsto no orçamento federal, né, a implantação do mesmo, que chega a aplicar 10% do produto interno bruto na educação, né? Então, não dá para discutir qualidade da educação sem discutir investimento. E quando o senhor fala das escolas cívico-militares, pega os salários dos militares que trabalham nessas escolas e quanto eles ganham, né? E ver qual é os salários dos professores nas escolas públicas civis. Bom, estabelecido... Aí o senhor compara e o senhor vai ver por que, né, que é difícil garantir qualidade de ensino. Então, o presidente, ao invés de criar uma medida provisória para isso, ele devia ter investido pesadamente na escola pública básica brasileira,
tenho certeza que estaria entregando aí nesse quarto ano de mandato dele, eu acho que um resultado muito melhor nas escolas públicas civis. Tá, equalizado o tempo agora, eu volto então ao deputado Sargento Gurgel, que fez uma participação anterior conosco, até porque levamos um pouco de tempo para conseguir conectar a senhora. Deputado Sargento Gurgel, ouvindo agora também os argumentos aí da professora Bebel, deputada estadual pelo PT, por gentileza, fique à vontade. Bem, eu gostaria que ela citasse as fontes das quais ela se refere de violência lá em Goiás. Eu acredito que sejam casos pontuais, que ocorrem muito mais nas outras escolas comuns, só que não é divulgado, né? Nós temos uma imprensa aí que a gente sabe que lado está. Segundo, até parabenizo ela porque ela reconheceu o modelo, né? O que foi feito pelo PT nos 14 anos de governo aí, que foi realmente ruim demais para o país, que realmente falta de investimento, sim, que está havendo na educação, só que falta de investimento dos governos anteriores. Nós pegamos aí, o presidente Bolsonaro pegou uma pandemia, pegamos guerra, pegamos uma esquerda que atrapalha mesmo o andamento, joga contra tudo. Infelizmente, isso é triste para a política brasileira, mas legal que ela reconheceu que isso é problema de investimento e com certeza isso é investimento lá de trás, do governo PT principalmente, que não deu valor a que o mais dizem prezar, que é a educação. Com relação à escola cívico-militar, podem ir na cidade de São Pedro. Fiz uma audiência pública em Cabo Frio, onde o prefeito também não quer a escola cívica por ideologia. Lá em São Pedro, eu conheci alguns pais daquela escola. Era uma escola com índice de violência altíssimo, com índice de aprendizado baixíssimo, e nós implantamos lá 2 escolas cívicos militares. E os pais estavam lá, olha, é outra escola, é o mesmo aluno, não trocou o aluno, é o mesmo aluno, mas é outra escola. Parece outra pessoa naquele lugar. O que significa isso? Não existe você querer dar liberdade para uma criança e para um adolescente no aprendizado. Ele simplesmente não vai aprender. Ele vai agredir professor, ele vai fazer tudo que não se pode fazer numa sala de aula. Então tem que ter disciplina, sim. Disciplina militar? Não. Mas o pai que quer, a gente está falando de pátrio poder. Tudo que nós estamos discutindo aqui se resume no seguinte: pátrio poder, o poder dos pais de decidir o que quer para seus filhos. Se o pai quer um ensino cívico-militar, nós temos obrigação de fornecer essa educação para esse pai que deseja. O pai que não deseja, coloca nas outras escolas. Os deputados de outros partidos, de outras ideologias, investam nas escolas tradicionais. Nós estamos ajudando a escola cívica. Aí eu falo como parlamentar, eu falo como governo. O governo investe em todas as escolas. Eu, como parlamentar no Rio de Janeiro, estamos com muita luta lá, implementando 18 escolas cívicas lá. E estou muito feliz com o resultado e meu mandato vai ser usado para isso, para fomentar esse ensino. Foi ideia minha? Não, foi pedido da sociedade. A sociedade solicitou isso para a gente, a sociedade pede ao prefeito esse ensino. Então, um juiz, quando vem e acaba com a possibilidade de ter uma escola cívico-militar, ele não está atacando o presidente, não. Ele está atacando a sociedade. Ele está interferindo no poder dos pais de decisão sobre aquilo que quer dar aos seus filhos. Agora, eu não preciso nem discutir se esse modelo educacional está funcionando. E não adianta culpar o presidente não queria fechar as escolas. Quem quis fechar as escolas foram os prefeitos, foram os governadores. O presidente não quis, o presidente Bolsonaro não quis fechar as escolas. Ele quis combater a pandemia e deixar o ciclo correr. Tudo bem, fecharam as escolas, agora o índice caiu, e não caiu, inclusive, nos militares, mas caiu nas escolas normais. Agora, o investimento, ele acontece. A gente ajuda. E precisa de mais? Precisa de mais. Se nós tivermos uma oposição, não vou nem chamar de esquerda, vou chamar de oposição, uma oposição que pelo menos pense no bem do Brasil, talvez nós consigamos avançar mais. Pois não. Agora, finalizando aqui, não pode culpar o presidente que no segundo ano de governo dele pega a maior pandemia da história da face da Terra. Países quebrados. Não se pode culpar ele, tem que olhar para trás. Essa geração que nós temos aí hoje é geração PT. É geração governo Lula, governo PT. Essa geração que a gente está vendo aí, que está uma maravilha, né? As escolas estão perfeitas, as universidades estão perfeitas, não picham universidades, não quebram tudo em universidades, públicas, diga-se de passagem, patrimônio público, patrimônio de todo mundo. E o que você está vendo aí de herança e de geração
trazida por esse ensino que não funcionou. Todas as escolas são cívicas? Não. Uma dentre 200, dentre 300. Sim. Não há por que atacar o projeto, principalmente com questão ideológica, né? Nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema? Se elas são a favor ou contra as escolas cívico-militares? E aí? Acho que não. Militarismo não é bom, né, para a população no geral. Sou a favor, sim. Porque eu acho que os militares ele têm uma conduta que toda criança ela precisa aprender: responsabilidade, cidadania. Infelizmente, a nossa sociedade perdeu isso com tantas situações que estamos vivendo. Eu acho que o militar ele ainda conserva isso. Na real, não. A administração militar mesmo, foge muito do pedagógico, vamos dizer assim. Eu acho que não. Por motivo deles limitarem muito a questão da liberdade de expressão e coisas do tipo, sabe? Deus me livre, não tem nada a ver. Educação é com pedagogia. Militar é coisa de quartel, tem que ficar em quartel. Certo, precisando ação, choveu demais, deu enchente, chama os militares para ajudar. Acho horrível. Eu acho assim, militar tem que educar militar. Eu acho que não tem nada a ver, depende muito do contexto, mas eu acho que não tem nada a ver. Qualquer coisa militarizada, aí eu discordo. Eu sou a favor, porque a educação militar, ela preserva alguns valores culturais que hoje está faltando na juventude. Não, porque o militar ele precisa estar na rua, a obrigação dele é com a sociedade em geral e não com o aluno. Do portão para dentro é com a gente, professor. Bom, vamos lá. As escolas não são militares, como alguns entrevistados talvez tenham compreendido. As escolas são cívico-militares. E o processo pedagógico, obviamente, há um currículo do Ministério da Educação, feito por civis. E, obviamente, que você tem, obviamente, ali por ser uma escola cívico-militar, você tem também questões de disciplina e hierarquia muito mais rígidas, mas que são comuns, por exemplo, em escolas civis, eram comuns em escolas civis aqui no país e são comuns em escolas civis em outros lugares do mundo também. A questão é justamente o resultado, se isso poderia melhorar a educação, daí a razão do nosso debate. A professora Bebel caiu... não, já temos a professora novamente. Oi, professora, voltou a senhora. Eu começo com a senhora. Depois de a gente ouvir exatamente esses depoimentos, nós tivemos pessoas que defenderam, outras que foram bastante críticas. Qual a sua opinião? Bom, primeiro eu quero... vou estender um debate, né, entre quem fez mais ou quem fez menos, mas eu tenho que desmistificar para quem está nos assistindo, né? Veja bem, esse governo foi eleito exatamente com o compromisso de melhorar tudo. E me parece que piorou tudo, né? Essa que foi a questão. Me parece não. Realmente piorou tudo. Caíram os recursos da educação, né? Universidades não têm dinheiro para pagar sequer a conta de água, luz, cortar grama, enfim. Há um desleixo total para com a educação pública básica até o ensino superior. Então é importante que antes de apontar um governo, olhe o seu governo. Vocês são governo, né? Se vocês são governo, vocês têm que dar resposta para a sociedade. E nessa divisão, claramente, pelas pesquisas, pelas entrevistas feitas, há uma divisão, né? Há quem entenda que a escola cívico-militar pode disciplinar, o que eu discordo frontalmente, né? Eu tenho uma clareza muito grande do papel que a escola pública básica deve ter na formação dos estudantes e das estudantes, né? Dar uma sólida formação. Essa é importante, isso é importante. Formar até a terminalidade, que é o ensino médio, desde a educação infantil, até a terminalidade da educação básica. Educação básica, entenda-se, educação infantil, creches e pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e todas as modalidades de ensino. Se você tem essa forte, essa sólida formação, escolher se quer, eu não sou contra o estudante ou a estudante, se por aptidão ele queira ser um militar, mas de antemão,
uma escola básica se tornar militar, eu sou contra, né? Como a minha categoria, enfim, como hoje afastada, mas quando estava presidenta da PUESP, né, nós fizemos amplo debate e barramos aqui no estado de São Paulo inúmeras escolas cívico-militares pela razão óbvia, né? Não há pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Não se trata de educar com agenda de costumes. Nós queremos que os estudantes e as estudantes tenham mais firmeza nas reflexões que venham fazer sobre o Brasil, sobre o mundo que elas vivem. Não pode ser desta forma. Agenda de costume, cada um que acredita forme na sua casa. A escola pública, ela tem que ser laica e de qualidade para todos os cidadãos e cidadãs que pagam impostos, né? E essa agenda de costume, ela se traduz no comportamento. Exige que os meninos tenham cabelo curtinhos, exige que as meninas usem rabos de cavalo e a roupa delas sejam todas militarizadas. Isso não pode, né? Nós estamos num país plural, nós estamos num país em que a pobreza salta aos olhos. Isso é uma cortina de fumaça que esse presidente inventou para dar conta aí para explicar uma pauta que ele não deu conta, governar o Brasil para os brasileiros. Deixa eu ouvir agora o deputado Sargento Gurgel. Nas escolas cívico-militares haveria um problema de pluralidade de ideias, deputado? Negativo. Volto a repetir. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem aqui um secretário de Educação que é de esquerda, né? Até pouco tempo estava, ele é deputado, e ele tinha a metodologia dele lá voltada para a esquerda. Isso gerou um conflito com os pais dos alunos, porque os pais dos alunos não queriam que fosse ensinado aquilo daquele jeito, mas a escola segue com o padrão. E eu abri aqui, a minha assessoria me mandou aqui, a melhor educação do Brasil é de Goiás, primeiro lugar no IDEB. A melhor educação do Brasil é de Goiás. O que eu acho é o seguinte, a deputada aí do PT, ela falou o seguinte, escola não é lugar de querer ter costumes. Pô, mas não era escola livre? Não era isso que estavam defendendo até pouco tempo, que a escola deveria ser livre? Então agora não é lugar de costume? A escola é lugar do que eles querem implementar na cabeça das pessoas. O que está acontecendo? O que eu estou vendo aqui é o seguinte, não pode ter isso nas escolas. Não são eles que têm que decidir, não é o PT que tem que dizer qual é o modelo de educação para os pais. Quem tem que decidir é o pai, se quer esse modelo educacional para o seu filho. É o pai que tem que decidir se a tua filha vai usar rabinho de cavalo e vai usar uma roupinha mais tradicional ou vai usar uma roupinha curta, como está acontecendo nas escolas comuns, porra. Essa bagunça que está acontecendo nas escolas comuns. Mas isso é direito dos pais. O que eu quero dizer é o seguinte, pátria e poder. É o pai que vai acordar de manhã e vai falar, eu quero meu filho numa escola cívico-militar, eu quero minha filha de fardinha, de vestidinho longo, e eu quero o meu filho de cabelinho cortado. É o pai que determina, é a mãe que determina. Nós não podemos retirar esse direito deles. Nós não podemos retirar. Eu converso com os pais, eu olho nos olhos deles o sonho de uma educação melhor para os filhos. Uma escola segura, uma escola que eles saibam que não vai ter coisas incutidas na cabeça deles. O que eles querem é liberdade, sim, mas liberdade para tomar as próprias decisões. Pois não, o conhecimento tem que ser passado, o ensino tem que ser passado, mas não a ideologia que se passa. E essa ideologia, 30 segundos, essa ideologia que se passa está formando o poder no Brasil. Então, como eles controlaram o ensino e essa ideologia perversa, eles estão controlando o Brasil com isso. E a gente quer libertar, dar um ensino, deixar a pessoa seguir o rumo dela. Faz o que ela quer. Educar para a vida em sociedade e para o resto da vida dela. E o que ela vai fazer, se ela é esquerda ou direita, o problema é dela. Se ela vai ser militar ou não, o problema é dela, não é nosso. E não essa ideologia que a gente recebeu do governo PT. Deputado Sargento Gurgel, deputada professora Bebel, muito obrigado pela participação nesse debate aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News. Boa tarde, hein?